Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rubiana e estamos começando mais um vídeo aqui no canal Ficou Curioso. E eu quero dizer uma coisa a vocês, gente. Eu estou muito feliz por estar gravando esse relato aqui para vocês, pois já faz algum tempo que eu estava querendo gravar esse vídeo aqui, mas eu faltava pedir a autorização da pessoa, pois é uma pessoa bem próxima a mim, não poderia ser de qualquer jeito, e eu falei com ela e ela concordou, ela mesma contou para mim todos os detalhes, então não é uma história inventada, é uma história real, de fato aconteceu. Mas antes da gente irmos para o vídeo, eu quero pedir a vocês aquilo que é muito importante para nós, que vocês se inscrevam aí no canal, ativem o sininho e deixem seu like para nos ajudar. Ok, galera, agora sem mais conversa, vamos para o vídeo. Bom, gente, vamos iniciar a história. Essa história começou por volta do ano de 2017. Essa menina, ela disse que morava com a tia, pois sua mãe vivia a trabalho, ela não morava com o pai antes, ela só vivia com a mãe. Mas como a mãe precisou trabalhar, deixava ela com uma tia, lá no interior de Pernambuco. E ela disse que era muito feliz lá nessa casa. Era uma menina alegre, espontânea, divertida, saía com os amigos. Ela era uma menina que gostava muito de brincar, de ir para a igreja, sabe? Coisas que adolescentes normais faziam, pois na época ela tinha o quê? 13 anos, Pronto, aí passou-se algum tempo, Ela convivendo ali com seus amigos, uma de suas amigas a convidou para ir dormir na casa dela. Ela disse que sempre teve uma ótima relação com essa amiga dela. Elas já viviam muito bem. Só que em uma das idas para a casa da amiga dela, que de vez em quando elas faziam isso, uma ia dormir na casa da outra, ela disse que quando foi dormir na casa dessa amiga, ela presenciou algo que ela jamais irá esquecer. Ela disse que os pais da amiga dela já estavam dormindo, tanto o pai como a mãe estavam dormindo, e ela e a amiga dela estavam no quarto assistindo vídeos no YouTube. Elas foram apagar as luzes da casa e só deixaram a sala acesa. Ela disse que a amiga dela disse: "Ô, amiga, eu vou dormir." Ela falou: "Tá, amiga, vai, eu vou ficar aqui mais um pouquinho assistindo vídeos." Ela: "Tá certo." Aí a amiga dela foi dormir. Aí ela disse que quando a amiga dela estava dormindo, começou a fazer uns barulhos estranhos, sabe? Tipo como se estivesse tendo pesadelos. Aí começou, ui, ui. Começou a falar umas coisas assim, parecidas. Aí ela disse que na mesma hora parou de assistir o vídeo, botou o celular lá, porque ela já ficou, com medinho, meio assim. Aí ela disse que foi lá até a cama da amiga dela e disse assim: "Amiga, tudo bem? Você tá bem?" Aí ela acordou e disse: "Tô bem, eu não falei nada." Ela: "Tá bom, amiga, vai dormir." Aí ela foi dormir e ela também foi dormir. Aí ela disse que quando tava dormindo, a amiga dela ficou de pé, do nada, na cama e começou a correr. Em cima da cama dela começou a correr como se alguém a estivesse perseguindo. E ela pulou da cama embaixo, a amiga dela pulou da cama embaixo, caiu com tudo no chão. Aí ela disse que foi falar com ela: "Amiga, amiga." Mas a voz não saía, sabe? Ela parece que travou ali naquele momento. Ela não conseguia falar com a amiga dela. E a amiga dela correu desesperada para a sala, gritando, apavorada, como se alguém estivesse correndo atrás dela. Aí nessa hora o pai da amiga dela, o pai e a mãe acordaram, correram até a sala, seguraram ela e tentou acalmar ela, sabe? Ela se acalmou e ela também foi se acalmando. Ela disse que a voz dela foi voltando, e disse que elas já foram dormir. O pai da amiga foi dormir na cama dela, na cama que elas estavam. E ela e a amiga dela foram dormir com a mãe. Ela disse que a amiga dela dormiu de boa, mas ela não conseguiu dormir.
Ela ficou a noite toda acordada, como se aquilo tivesse mexido muito com ela, com o psicológico dela. E ela disse que ficou a noite toda acordada, não conseguia dormir, ela não conseguia nem sequer fechar os olhos, né? Com o coração muito acelerado mesmo. Aí a noite passou e pela manhã elas até começaram a comentar o ocorrido da noite, entendeu? Mas passou e ficou aparentemente tudo normal. Só que vocês já ouviram falar que não é bom assustar ninguém, ou que através de um susto até uma pessoa pode até morrer, ou mesmo que não sofra de coração, né? Mas a pessoa pode até morrer de um susto, né? Então não é bom, né? E ela ali acordou naquele susto, né? Mas mesmo assim, mesmo que foi por conta do susto que tudo isso começou a acontecer na vida dela, eu acredito, e ela também acredita, que algo ali se aproveitou daquela situação e começou a perturbá-la, entendeu? Bom, pessoal, então ela fala que começou a ter medo de tudo. A partir daquele dia começou a ter medo de tudo. Tinha medo de ficar dentro de casa sozinha, tinha medo de sair na rua, não dormia sozinha, não ir no banheiro sozinha, pois para ela estava vendo coisas, ela via sombras, ela via pessoas falando perto dela. Ela disse que não entendia o que aquelas vozes falavam, mas ela ouvia alguma coisa, ela ouvia risadas, ela via pessoas correndo, sombras, um monte de coisa que a deixava incapaz de fazer qualquer coisa. E também começou a ter pesadelos. Toda noite ela tinha pesadelos. Ela disse que quando ela tinha medo de dormir, porque quando estava dormindo, ela ouvia e via coisas horrorosas nos seus sonhos, sabe? E ela disse que tinha muitos pesadelos de demônios correndo atrás dela, querendo matar ela, perseguindo ela. E quando não estava dormindo, via essas coisas. Então ela começou a não ter paz na vida dela, ela começou a ficar perturbada, entendeu? Então, gente, aí o que é que acontece, né? Infelizmente, ela teve que ficar só, pois a mãe dela arrumou outro trabalho, foi trabalhar, o padrasto dela também ia trabalhar e os avós também, e ela começou a ficar só. E ela disse que tudo aquilo que mais temia acontecia, né? Ela começava a ver aquelas coisas, começava a ouvir aquelas coisas mais frequentemente e ficou incapaz de viver. Ela estava incapacitada até de viver, né? Então ela disse que estava desesperadamente louca, né? Tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela começou a interferir até na vida social dela. Ela disse que não cuidava mais dela, não penteava o cabelo, não se arrumava. Ela disse que puxava o cabelo dela. Ela disse que se batia, que disse que estava ficando louca. Ela disse que só ela e Deus sabia, né, o que ela estava passando. Ela começou a ter medo de ir para a igreja. Ela não ia mais para a igreja, não ia para a escola, tinha medo de ir para a escola. Ela disse que começou a ter medo de tudo. Aí o que acontece? Ela disse que parou um instante e disse: não, isso não é normal. Eu não era assim, eu era uma pessoa normal, né? Eu fazia tudo, eu brincava com meus amigos, eu era outra menina. Isso não é normal, tem alguma coisa acontecendo. Aí o que foi que aconteceu? Não sei se vocês estão vendo, gente, mas tem um monte de mosca aqui voando, sabe? É porque é época, né? Aí, na época, aqui no interior é muitas mesmo. Mas não se incomode com isso não, por favor. Aí, voltando aqui ao assunto, né? Ela disse que tinha medo de ir para a igreja, ela tinha medo de orar, porque para ela, quando ela estava orando, alguma coisa estava atrás dela, ela tinha medo de tudo. E ela disse que não estava suportando mais. Então chegou um momento que ela disse que parou, assim, começou a pedir ajuda a Deus, pedir a Deus que ajudasse, que a socorresse, porque ela estava vendo a hora de se matar, para ver na mente dela, para ver se tinha paz. Porque ela disse que quando não sonhava com essas coisas, ela vivia essas coisas em sua vida. Então ela não estava tendo uma vida normal, estava perturbada, tinha
da cabeça mesmo, né? Então ela disse que começou a orar a Deus, pedir força a Deus para chegar na igreja, né? E ela disse que Deus foi dando força a ela e ela conseguiu chegar na igreja. Ela disse que chegou lá na igreja, só fazia chorar, 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 desesperada, que ela queria viver, ela queria dormir, porque fazia dias que ela não dormia, ela estava tendo muita insônia. E ela conta assim também que ela, quando ela começou a chorar e pedir a Deus, né, que Deus fizesse algo ali na vida dela, ela disse que pensava que ali na igreja Deus ia usar um irmão, alguma coisa, ia libertar ela ali, né? Mas Deus tem seu jeito de trabalhar na nossa vida e não foi assim. Ela disse que voltava para casa e aquilo tudo continuava. Aí ela disse que em uma dessas noites que ela não dormia, ela disse que teve um sonho. Ela disse que cochilou, pegou no cochilo ali e teve um sonho. Sim, né? Como ela disse, né? Que Deus sabe até onde a gente suporta as coisas. Ela disse que crê, que Deus viu que ela não ia suportar mais. Ela disse que estava ficando louca mesmo. Estava ficando louca. Ela não tinha paz, de jeito nenhum. E a pior coisa é a gente sem ter nossa paz. Sem paz é impossível viver, né? Bom, gente, então ela dormiu. Ela disse que não foi um sono profundo, mas ela disse ali que em meio a essas noites de insônia, né, que ela não conseguia dormir, ela disse que conseguiu tirar um cochilinho, né, pois o corpo, né, começou a vencer, o sono começou a vencer ela. Então ela disse que quando estava dormindo, ela disse que Deus ali deu uma revelação a ela muito linda para ela. Ela disse que jamais irá se esquecer de tudo aquilo que Deus mostrou a ela. E ela disse que sonhou algo muito real, algo muito verídico. Ela disse que parecia que ela estava vivendo aquele momento ali. Ela disse que estava na casa dela, em um lugar estava muito claro, o quarto estava muito claro, e ela via a mãe dela e o padrasto dela dormindo no chão. E ela ouvia aquela amiga dela do início do sonho, que ela foi dormir na casa dela, ela ouvia aquela amiga dela gritando muito em um outro cômodo, em um outro quarto. E ela disse que ela gritava, e ela não sabia o porquê que ela gritava, mas ela disse que tentava acordar a mãe dela e o padrasto dela que estava dormindo no chão, e ela tentava acordar para ajudar ela e a amiga dela, mas eles não acordavam. Eles que tentavam, mas eles não acordavam. Aí ela foi nesse momento que ela se virou de costas. Quando ela se virou, ela viu a janela do quarto dela. E ela disse que na janela do quarto dela ela viu um ser maligno. Ela disse que via um demônio de capuz, de capa preta, todo preto. E ela disse que não conseguia ver sua face, ela não conseguia ver seu rosto. Mas ela disse que lembra que ele era muito grande, muito alto. E estava com um tridente, tritão, sei lá, é algo assim. Isso aqui que está do ladinho aqui na tela. Ela via isso no sonho. Eu não sei bem o nome disso, se vocês quiserem, coloquem aí no comentário. Acho que é um tritão, não é? Tridente, sei lá. Pronto. Ela disse que via ele segurando isso. E ela disse que nesse momento ela ficou paralisada em frente a ele e ele ficou fixado olhando para ela. Ela disse que ouvia uma voz que dizia assim a ela, repreende. Ela disse que ali se lembrou de Jesus naquele momento e veio uma voz que falou assim para ela, repreende ele. E ela disse que falou, eu te repreendo em nome de Jesus. E aquele ser, aquele demônio ali, sumia do nada, evaporou. Aí ela disse que ali entrou uma paz ali naquele ambiente que ela estava, uma paz tão grande, uma paz reinou. Ela disse uma alegria tão grande ali. Ela disse que algo que ela há muito tempo não sentia mais. Aquilo, toda a perturbação, todo aquele sentimento de medo, todo aquele mal tinha saído na hora, assim, aquela coisa feia sumiu, tudo aquilo que era bom para ela voltou. Aí ela disse que alguém entregava ela algo na mão dela, como um papel enrolado, e ela disse que pegou aquilo ali
e caiu no sonho. Ela caiu assim com a mão fechada e ela disse que quando caiu, ela abriu os olhos. E quando ela abriu os olhos, que olhou do lado, a mão dela estava fechada do mesmo jeito, como se alguém tivesse entregado algo a ela, entendeu? Aí ela disse que ali se ajoelhou na cama dela, se ajoelhou e foi orar, não? Foi orar, coisa que antes ela não estava fazendo, orando. E ela disse que a partir dali já começou a sentir toda a diferença. Ela viu que realmente Deus levou ela ali naquele sonho a ver o que estava acontecendo com ela. É como se a amiga dela gritando, ela ali na cama em pé, os padrastos dela dormindo. Foi como se Deus tivesse levado ela naquele dia que aconteceu, né, o ocorrido com a amiga dela, que começou assim, a amiga dela gritando, ela lá no quarto, né, e o pai e a mãe da menina estavam dormindo. Do mesmo jeito ela se viu, só que dessa vez ela viu a mãe e o pai dela, né, ali no quarto. E Deus mostrou a ela o que era que a estava perturbando, né, era um ser maligno que estava ali interferindo espiritualmente na vida daquela jovem, né, e para a honra e a glória do nome de Jesus, ela foi liberta. Ela disse que até hoje, graças a Deus, nunca mais ouviu aquelas coisas. Ouviu, né, aqueles sons, aqueles barulhos, nem viu mais coisa. Ela disse que se sente uma pessoa totalmente liberta daquele mal. Deus deu uma autoridade ali no sonho para repreender. Ela disse que quando aquela voz entrou e disse assim, repreende-o, ela disse que sentiu como que uma autoridade de Deus desceu sobre ela, e ela se levantou a mão e o repreendeu em nome de Jesus, e aquele mal sumiu até hoje, né? Glória a Deus por isso. Então, né, eu acredito que o mundo espiritual está aí. Existe o bem, existe o mal, né? E a gente tem que orar para que Deus nos ajude a vencer, né, o inimigo, vencer as coisas malignas, porque acredito eu também que a intenção daquele ser era levar a vida dessa jovem, pois ela mesma já estava pensando em suicídio. Eu acredito que ele, né, pensou lá, não tenho medo de demônio não, né, não sei o que eles pensam, né, mas eu estou dizendo assim, quem sabe ele pensou assim, né, vou perturbar, não vou deixar sem paz e por fim tirarei a vida dela. Tanto é que ela estava pensando nisso, se suicidar. Mas Deus é tão bom, ele sabe até onde vai nosso limite e deu paz àquela moça, né? Isso foi muito lindo, muito bonito mesmo. Então eu fiquei muito feliz por ela, né, ter passado para mim esse ocorrido na vida dela. Eu mesma me lembro que na época, por isso que eu disse que era uma pessoa próxima a mim e queria falar, mas eu precisava da autorização dela. Tanto é que ela autorizou, né? E aqui eu estou falando. Eu me lembro que na época eu cheguei até a aconselhar ela. Eu disse, amiga, né? Eu não quero dizer o nome. Eu disse assim, amiga, vamos orar, vamos jejuar, vamos entregar a Deus, né? Que Deus resolve todas as coisas. E graças a Deus, Deus resolveu. Isso é oração, né? Deus muda vidas. Isso é o que é bom. Então, se você também tem uma história aí legal, né, parecida com essa, coisas sobrenaturais que aconteceu na vida de alguém, né, uma história que realmente vale a pena contar, que edifique vidas, que traga algo de bom, né, que traga algo de bom para nós. Se você tem alguma dessas histórias, mande para mim, né, que eu irei, quem sabe, né, estará aqui no próximo vídeo aqui do canal. Tá certo, gente? Então é isso. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez eu lhe peço, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe. E agradeço por tudo e até o próximo vídeo. Tchau!